Pessoal, bem-vindos aí de volta. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre funções. Vamos falar sobre domínio e imagem de funções, tá? Vocês já devem lembrar, já devem ter ouvido falar. E o domínio é mais importante para a gente do que a imagem. Mas o que é o domínio? O domínio são os valores de x que a gente usa. Por que eu estou falando valores de x? Porque a gente vai convencionar aqui, pessoal, que o conjunto que manda a setinha, né, é o x sempre. E o que recebe é o y. A gente vai fazer isso. Vocês devem lembrar do plano cartesiano. O plano cartesiano, o eixo na vertical é o y e o eixo na horizontal é x, é fixo, né? A gente usa essas notações de maneira padronizada, tá? Então, o nosso valor de x é o valor que manda a setinha, né? Quando eu falo manda a setinha, usando aquela imagem do diagrama de Venn, né? No par-ordenado, x é sempre o primeiro valor para a gente. E a gente chama o x de variável independente, tá? Porque o y, como está em função de x, ou seja, o valor de y depende do valor de x, o y para a gente é a variável dependente, tá? Então, olha só, o domínio são todos os valores de x que a gente usa. E o que é importante nisso para a gente fazer essa definição? É excluir os valores que a gente não pode usar, certo? Então, quando a gente tem funções que têm algum tipo de restrição que fazem com que a gente não possa usar algum valor de x, a gente tira eles do nosso conjunto e a gente só deixa os valores que a gente vai utilizar e esse conjunto é o conjunto do domínio, tá? Então, o domínio é um conjunto de números, certo? Que a princípio vai ser o conjunto dos reais, a gente quer que ele seja o maior possível, mas se a gente não puder usar algum, a gente tira esses valores para a gente não ocorrer nenhum tipo de situação em que eu tenho um valor que não possa ser calculado, tá? Então, por exemplo, uma função aqui que é 1 sobre x, né? 1 dividido por x, tá? É uma função hiperbólica que tem essa situação, como eu estou dividindo por x, o x não pode ser zero. Por que o x não vai poder ser zero? Porque quando o x for zero, eu vou ficar com uma situação que vai ser 1 dividido por zero. E a gente sabe que 1 dividido por zero é uma indeterminação, tá? A gente não sabe o resultado, né? Então, como eu não faço essa conta, né? Em colégio, geralmente o pessoal fala que não existe, né? Não é exatamente que não existe divisão por zero, é que a divisão por zero a gente não sabe o valor. Pode ser meio que qualquer valor, sabe? Sabe aquele tipo de brincadeira que é muito comum na internet, que o pessoal prova que 1 é igual a 2, ou que, enfim, que duas coisas são diferentes, são iguais? Geralmente é porque em alguma etapa tem uma divisão por zero. E essa divisão por zero faz com que o resultado seja qualquer valor, tá? Então, como eu não posso usar o x aqui, a gente não faz essa divisão por x, desculpa, como eu não posso fazer a divisão por zero, a função 1 sobre x ela não pode ter o zero no domínio. Então, o domínio vai ser qualquer valor real, certo? Menos o zero. É a única restrição que essa função tem. Então, em geral, funções que são divisões, que são apresentadas como uma fração, né, que tem um numerador e um denominador, o denominador vai ter que ser diferente de zero, tá? E então isso é uma das duas situações mais comuns para a gente. Há outras, mas uma das duas mais comuns para a gente é essa. Quando a função tem uma divisão, a parte de baixo tem que ser diferente de zero, porque eu não posso zerar a parte de baixo, certo? Bom, outra situação comum para a gente de restrição é quando tem uma raiz. Por quê? Uma raiz quadrada, ou uma raiz quarta, uma raiz sexta, uma raiz em que o índice seja par, tá? Por que a raiz quadrada é uma restrição? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Eu expliquei para vocês aquela história. Como a raiz é uma pergunta que a gente quer achar que a resposta é um número que ao quadrado dá o número que está ali dentro, como o número ao quadrado sempre vai ser positivo, porque esse número ou ele como é ele vezes ele mesmo, né? Então, a gente nunca tira a raiz quadrada de número negativo, tá? Porque o resultado da multiplicação, de qualquer forma, seria positivo, tá? Então,
O número que está dentro da raiz tem que ser positivo. Não existe raiz de menos 5. Então, x menos 1 não pode ser menos 5, por exemplo. Tá? Ah, não existe raiz de menos 10. Então, x menos 1 não pode ser menos 10. Então, o que a gente fala? Que quem está lá dentro da raiz tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. E ser positivo significa ser maior do que zero. Então, quem está lá dentro da raiz é x menos 1. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Por que igual, gente? Porque raiz de zero existe. Raiz de zero é zero, não tem problema nenhum, não é restrição. Então, quem está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Mando menos 1 para o outro lado. X tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, x pode receber o valor de qualquer número maior ou igual a 1, certo? Se ele receber 2, 3, 4, 5, tá tudo certo. Se ele receber meio, já não dá, porque meio menos 1 dá menos meio, e não existe raiz de número negativo, certo? Então, qual que é o nosso domínio? O domínio é qualquer valor de x maior ou igual a 1, certo? Bom, repetiu aqui. Bom, um terceiro exemplo, eu coloquei uma raiz e uma divisão, certo? A raiz lá de cima também vai influenciar no nosso domínio, tá? Vamos ver o denominador. O denominador, essa parte aí de baixo, não pode ser zero nunca, né? Então, olha só, quem que é o denominador ali? O denominador é uma função de segundo grau, tá? A gente sabe ali que tem um x ao quadrado, então é uma função de segundo grau. Quando que ela é zero? Então, a gente iguala ela a zero. Então, a gente faz menos 4x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero para descobrir quando ela é igual a zero. Então, quando eu descubro quando ela é zero, eu descubro os valores que eu não posso usar, certo? Então, eu quero que ela seja diferente de zero, e para ela ser diferente de zero, eu vou usar a técnica que é de Bhaskara, que é descobrir quando ela é igual a zero. Aí eu excluo esses valores e eu sei que esses valores não podem ser utilizados, tá? Então, olha só, eu quero que o denominador seja diferente de zero. Para isso, eu vou fazer ele igual a zero, tá? E descobrir esses valores, e esses valores são os valores que eu não posso usar, tá? Então, menos 4x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a zero, eu quero descobrir esses dois valores. O A igual a menos 4, B igual a 3 e o C igual a menos 1, tá? E aí a gente vai fazer Bhaskara. Como é que a gente faz Bhaskara? Lembra? B ao quadrado menos, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. A raiz de delta é o raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, se a gente fizer essa conta, o que vai acontecer? A raiz de delta, o delta é negativo. Se a gente faz a conta dentro da raiz lá, o B ao quadrado menos 4C, ó, B ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes A dá menos 4 vezes menos 4, que dá 16. 16 vezes menos 1 dá menos 16. Então fica 9 menos 16, que é menos 7. E aí, assim, como não existe raiz de número negativo, esse Bhaskara aí não tem solução. Essa equação não tem solução, certo? Ou seja, o que significa isso? Eu falei para vocês na aula de equação, de equação de segundo grau. Significa que esse polinômio de baixo, significa que essa função, a equação de segundo grau de baixo, nunca vai ser zero, tá? Então, se ela não tem solução em Bhaskara, significa que ela nunca vai ser zero, porque Bhaskara justamente resolve a equação quando ela é igual a zero, quando a função é igual a zero. Então, eu pego a função, igualo ela a zero, ela vira uma equação, e aí eu resolvo por Bhaskara. Se ela não tem solução, quer dizer que ela nunca vai ser zero. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com o denominador, porque o denominador nunca vai ser zero. Então, ele não me criou restrição nenhuma, tá? Quem que criou restrição? Só o numerador lá em cima, que é uma raiz. E aí a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no slide anterior. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, x tem que ser maior ou igual a menos 1, certo? Bom, e aí a gente falou de imagem. Então, só recapitulando, o que é imagem? Desculpa, a gente falou sobre domínio, né? E só recapitulando, o que é o domínio? O domínio são todos os valores de x que a gente pode usar, que a gente vai usar, tá? E o que é a imagem? São todos os valores de y que a gente vai usar, tá?
A imagem que eu falei, ela é menos importante, mas é interessante a gente saber a definição. Então, olha só, são todos os valores de y que a gente usa. Então, o domínio são todos os valores de x. A gente procura as restrições, né? A gente procura tudo aquilo que a gente não pode utilizar. E no caso do y, ele forma um conjunto imagem, né? Todos os y's que eu utilizo formam um conjunto imagem, tá? A gente não fica procurando restrição, porque não é uma questão de restrição na imagem. O que a gente faz a gente descobre como que essa função se comporta e vê qual que é a imagem, principalmente através do gráfico, tá? Então é óbvio que o gráfico vocês vão aprender depois a fazer dessas funções, mas aqui tem um exemplo de um gráfico de uma parábola, de uma função de segundo grau, tá? Então essa parábola está aí, você vê que o ponto mais baixo lá da parábola, vocês veem que é um ponto 3 menos 4 aqui, ó, certo? Ou seja, a coordenada em x desse ponto é 3 e a coordenada em y é menos 4. Ou seja, todos os pontos dessa função, certo? Que estão formando esse gráfico, vão ter y para cima desse ponto, porque esse ponto é o ponto mais baixo, tá? Se ele é o ponto mais baixo, todos os valores de y são maiores do que ele. Então, quem que é a imagem dessa função? É y maior ou igual a menos 4. Porque todos os valores de y ou são maiores ou são iguais, né? No caso, o ponto mais baixo é em menos 4, né? Então, a imagem significa que são todos os valores maiores ou iguais a menos 4. Certo? Então, ó, eu escrevi errado ali. Desculpa, gente, não é o domínio. É a imagem dessa função. São todos os valores maiores que menos 4, pois o ponto mais baixo é o menos 4. Certo? Bom, e aí eu tinha falado para vocês uma coisa. Nem toda relação é uma função, certo? Eu falei que uma função é uma relação, tá? Então toda função é uma relação, mas o contrário não é verdade. Nem toda relação é uma função. Por quê? Porque todo elemento de x para a gente, todo elemento do conjunto, ele tem que fazer uma única relação com y, ou seja, todo elemento de x tem que formar um par ordenado com y e só um, ou seja, ele não pode nem estar sozinho, tá? Que seria o caso, por exemplo, no exemplo da função 1 sobre x, como zero não poderia ser utilizado, ele não forma um par ordenado, então ele não está no nosso domínio. O que a gente faz? A gente tira ele do nosso domínio. A gente fala, o nosso domínio são os reais menos o zero. Tá? E eu tenho uma outra condição. Nenhum valor de x pode ser utilizado duas vezes. Ou seja, os valores de x ele só tem que formar um único par ordenado. Ou seja, ele nem pode não ser utilizado, não formar nenhum par, e nem pode formar 2 ou 3 ou mais pares. Ele só tem que formar um único par ordenado. Certo? As relações em que existem valores de x que sobram, que não são utilizados, ou que formam mais de um par, eles não são funções. São relações, mas não são funções. Certo? Então, essa é uma definição importante para a gente. Ok? Tá? Então, assim, dois pares ordenados não podem ter o mesmo x. Por quê? Porque se a gente tiver dois pares ordenados com o mesmo x, quer dizer que o x formou dois pares ordenados. E isso é a definição que a gente não pode acontecer uma função. Tá? Isso é só uma relação e não uma função. E a gente consegue enxergar isso através de um gráfico também. Tá? Através do diagrama de Venn, que está aqui, e depois através de um gráfico. Então, olha só. Eu tenho dois exemplos aqui de diagramas de Venn que não são funções. No primeiro, aqui o da esquerda, o número 3 está no conjunto A, que seria o nosso valor de x, né? Porque os elementos do conjunto A ali, que são os que estão mandando a flecha, você tem um elemento que está sobrando. Então, o 3 não formou um par. Se o 3 não formou um par, essa relação não é uma função, certo? E no segundo exemplo ali do diagrama, não é uma essa relação também não é uma função, porque o número 1 mandou duas setinhas, certo? O número 1 mandou uma setinha para o 1 do B e para o menos 1 do B, tá? Do conjunto B, certo? Então, como ele formou dois pares ordenados com o mesmo x, essa relação não é uma função. E só um detalhe, o contrário pode.
o mesmo valor de y pode receber várias flechinhas, não tem problema. A gente pode ter vários valores de x mandando seta para o mesmo y, certo? Mas isso vai ser uma função, não tem problema nenhum. Mas um valor de x mandando mais de uma seta não é uma função, certo? Isso a gente consegue ver através do gráfico de uma figura geométrica aqui famosa, ó, a circunferência. Tá? A circunferência é um lugar geométrico que a gente chama, né? Que são todos esses pontos, tá? Que tem a mesma distância em relação a um ponto central. Tá? Então essa linha são infinitos pontos que formam essa linha, que todos eles têm a mesma distância em relação a um ponto central. A circunferência não é uma função. Por que a circunferência não é uma função? Porque a gente vai ter dois valores, dois pares ordenados no mínimo sempre, que vão ter 2x igual. Tá? Então, olha só, eu fiz uma linha azul aqui ó, na vertical, mostrando isso. Essa daqui é uma das técnicas que a gente tem para saber se um gráfico é uma função ou não. Qual que é essa técnica? A gente passa uma linha na vertical, certo? Igual essa linha azul aí. E se ela interceptar o gráfico, a linha, né, que está desenhada, em 2 pontos, não vai ser um gráfico, não é uma função mais. Por quê? Porque a linha azul, como ela está na vertical, todos os valores dessa função, dessa linha, tem o mesmo valor de x, porque ela está na vertical, ela está em pézinha. Ela é como se fosse o eixo y, só que deslocado. Tá? Então, quando ele intercepta os 2 pontos ali, os pontos A e B, os 2 pontos A e B têm o mesmo valor de x, que é o valor de x da reta azul, certo? Então, isso faz com que uma circunferência não seja uma função, tá? A equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Como é que a gente faz para lidar com a circunferência como se fosse uma função? Tem como? Tem. A gente pega ou só a parte de cima ou só a parte de baixo, que a gente chama da semicircunferência positiva ou a semicircunferência negativa, tá? E aí para isso basta isolar, porque como vai aparecer um mais ou menos, porque é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Se eu deixo o y sozinho, eu preciso mandar esse quadrado para o outro lado como uma raiz. E aí eu vou ter um mais ou menos, o mais é a parte de cima e o menos é a parte de baixo, eu trato com as duas de maneira separada. E aí cada metade da circunferência é uma função, tá? Mas a circunferência inteira não é uma função. Certo, pessoal? Então a gente viu hoje um pouquinho sobre algumas definições, tá? E essas definições estão relacionadas ao domínio e à imagem. Domínio, lembrando, são todos os valores de x que eu posso usar. Então eu excluo aqueles que eu não posso utilizar, procurando restrições, né? Dentro de raiz ou denominador que não pode ser zero, tá? A raiz que não pode ser negativa, tá? E a imagem que são todos os valores de y que a gente utiliza, que eu determino geralmente pelo desenho do gráfico, né? Eu vejo quais são os valores de y que estão sendo utilizados, tá? E aí junto com isso eu defini com vocês que nem toda relação é uma função, porque eu não posso ter uma relação em que o mesmo x forme 2 pares ordenados, tá? Eu tenho 2 pares ordenados com o mesmo valor de x. Quando isso acontece, a minha relação não é uma função, como esse caso aqui da circunferência. É isso, pessoal. Obrigado.